A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Emerson Silva. Eu quero ler uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 21 e versículo 10. Capítulo 21 de Lucas e versículo 10, que diz: Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, pestilências. Haverá também grandes coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Ok? Depois aqui diz também, em Lucas 21 e capítulo e versículo 29, e disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira, e para quando já começa a brotar, vós sabeis, por vós, vendo-as, que perto está o verão. Versículo 36 do capítulo 21 de Lucas diz assim: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que estejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Eis aí um alerta para todos nós cristãos, irmãos em Cristo, também aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Jesus alertando para olhar para os sinais nos céus e atentarmos para quando a figueira, que é Israel, viesse a florescer. Israel, agora no dia 23 de setembro, estará comemorando seus 70 anos da sua ida de volta, do seu retorno de volta para a sua terra, Israel, onde que Israel, 70 anos depois de Cristo, foi destruída por Tito. E depois Israel ficou deserta, desolada, e os judeus se espalharam pelo mundo. Porém, por um decreto assinado por Oswaldo Aranha, um brasileiro, Israel então foi-lhe permitido o seu retorno em 29 de novembro de 1947. Então Israel está aproveitando a oportunidade para, neste 23 de setembro, na festa das trombetas, comemorar os 70 anos do seu retorno, da figueira que voltou a florescer, como disse Jesus. E Jesus, ele disse que não passaria esta geração sem que estas coisas acontecessem. E eu digo-vos que já estão acontecendo. Salmo, no número 90, Salmos de número 90, versículo 10 diz que uma geração é de 70 anos, e se passar disso é enfado da carne. Meus amados irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, está escrito: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Versículo 2: E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Meus amados e queridos irmãos, eu quero vos comentar rapidamente sobre este cometa que passou hoje, próximo ao planeta Terra, hoje dia 1º de setembro de 2017, este cometa chamado Florence. Florence quer dizer florescer, surgimento, ressurgimento, ok? Ou o que ganha vida. E o que é que está ganhando vida, meus irmãos? Está ganhando vida o governo romano, que será levantado por este pequeno chifre, que vai comandar outros chifres maiores, 10 chifres, e que na sua cabeça tinha 7 diademas. Ele vai ser o provável líder da ONU. Este homem chamado Emmanuel Macron. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Macron quer dizer grande. Este homem foi eleito na França com 66,6% dos votos. 666. Este homem se declarou o Deus Júpiter. Este homem está dizendo que tem a solução para acabar com a crise mundial, meus irmãos. E ele também propôs
aos seus líderes que está indo para o Oriente Médio na primavera para solucionar e para também propor um acordo de paz entre a Palestina e também a nação de Israel. E ele vai dizendo aqui na reportagem, que está na internet: iremos prosseguir os nossos esforços com as Nações Unidas para encontrar uma solução de 2 estados, Israel e Palestina, vivendo em segurança lado a lado, com fronteiras reconhecidas pela comunidade internacional, com Jerusalém como capital de ambos os estados, disse o presidente Emmanuel Macron aos seus embaixadores. Meus queridos, este homem está sendo chamado pelos jornais, também tanto dentro da França como também em toda a Europa, está sendo chamado de o grande líder, o grande rei, e também está sendo proclamado Messias. Não é à toa que o seu nome é Emmanuel Macron, e Israel vai confundir este Emmanuel com o Emmanuel da Bíblia Sagrada, de Isaías capítulo 7, versículo 14, aonde diz que a virgem daria luz e que o seu nome seria Emmanuel. Vão confundir com este Emmanuel e vão aceitar esse acordo de paz, gritando pelas ruas que o Messias voltou para livrar Israel da mão dos seus inimigos. E outra coisa, ele é dito como príncipe de Andorra. Emmanuel Macron tem 39 anos e fará 40 anos agora em dezembro. E veja que todos os homens que se levantaram contra Israel, que assumiram os seus governos, Adolf Hitler em 1929 assumiu com 40 anos, Etíoco Epifânio com 40 anos, quando massacrou os judeus 100 e poucos anos antes de Cristo. Temos também Napoleão Bonaparte, que foi também o imperador da França, que matou muita gente, homem de guerra, homem que queria dominar o mundo, que todo homem que tem esse espírito anticristão, ele quer dominar o mundo, ele tem sede de crescer, ele tem sede de dominar o planeta. E não é à toa que Emmanuel Macron agora está se declarando que é Júpiter. Júpiter é considerado pela mitologia grega o deus rei ou Zeus. E Etíoco Epifânio, ele também tinha se declarado Zeus. E não é à toa que agora este Emmanuel Macron, na sua campanha, ele erguia os 2 braços para cima e se declarava o deus Júpiter. E olha só, falando sobre este cometa Florence, que está dando aí a indicação, o indício de um novo governo que vai se levantar sobre a Terra. Ele saiu da constelação de Aquário e ele sobe para a região do trono, que é o norte celeste, e em 23 de setembro ele vai estar na constelação do dragão, que é representado por Apocalipse capítulo 12, versículo 2. De um nascimento, de um governo pelo anticristo, aonde que Apocalipse 13 diz que ele vai ganhar poder de Satanás, para inclusive operar sinais, prodígios e maravilha. E este governo que será levantado, o governo do anticristo, e é isso que esse asteroide está sendo representado para nós nos dias de hoje, dia 1º de setembro de 2017, e esse cometa, ele vai entrar na constelação do dragão, que tem uma galáxia chamada por nebulosa Olho de Gato, que se você pesquisar, vai ver que ela tem o formato de um olho, que é o olho da pirâmide da maçonaria, o olho da pirâmide dos Illuminati. Esta constelação de dragão, aonde este asteroide, este cometa vai entrar, bem no coração dele, representando assim o nascimento, o reflorescer de um governo romano,
que vai ressuscitar. Muitos dizem que é o Papa João Paulo II que vai ressuscitar, mas não é não. Isso é falta de interpretação. O que vai ressuscitar aqui é o governo romano, que vai se levantar contra os judeus e também os cristãos. Após 3 anos e meio da grande tribulação, vai ser rompido o pacto com Israel. E o anticristo, Emmanuel Macron, que agora está vindo com um sapatinho de algodão para fazer esse acordo de paz com Israel e os palestinos, e eles vão querer reconhecer ele como anticristo, como Messias. Mas diz a Bíblia que após 3 anos e meio, este pacto, esse acordo vai ser rompido, e ele vai vir com fúria, vai vir com todo o ímpeto de vingança contra Israel, os judeus e também os cristãos. E Jesus disse que nesta época muitos serão perseguidos. Jesus, ele alerta a igreja em Mateus 24, que é para neste tempo fugir para os montes, que aquele que esquecer a sua capa não torne a pegá-la. Ai daquelas que estiverem grávidas, que a vossa fuga não seja no sábado e nem no inverno, porque vai ser um verdadeiro massacre. Meus queridos, os sinais estão aí, as evidências são muito fortes. O homem que vai aparecer, o que a Bíblia chama de dragão, o que a Bíblia chama de usurpador, o que a Bíblia chama de enganador, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. Esse homem, ele agora está sendo aí com uma carinha angelical, enganando a muitos estão chamando ele de Messias, mas logo, logo este homem, ele vai mostrar as garras dele, meus irmãos. Prepara-te para encontrar com Deus, santifica a sua vida, alerte seus filhos e sua família, pois o tempo do arrebatamento chegou. Te prepara, porque daqui em breve, alguns dias, nós iremos partir desta terra. E muitos planos, muitos projetos, muitos sonhos ficarão incompletos, ficarão para trás. Não se apegue ao material, não se apegue ao dinheiro. Trabalhe, estude, viva a sua vida, mas sempre com pensamento de que Jesus pode vir a qualquer momento. E pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas o que importa para nós é que os sinais estão aí e são evidentes, são claros. Portanto, eu vos digo, prepara-te para encontrar com teu Deus. Fique na paz de Jesus e que Deus te abençoe. Que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Meus amados e queridos irmãos, eu quero vos comentar rapidamente sobre este cometa que passou hoje, próximo ao planeta Terra, hoje dia 1º de setembro de 2017, este cometa chamado Florence. Florence quer dizer florescer, surgimento, ressurgimento, ok? Ou o que ganha vida. E o que é que está ganhando vida, meus irmãos? Está ganhando vida o governo romano, que será levantado por este pequeno chifre, que vai comandar outros chifres maiores, 10 chifres, e que na sua cabeça tinha 7 diademas. Ele vai ser o provável líder da ONU. Este homem chamado Emmanuel Macron. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Macron quer dizer grande. Este homem foi eleito na França com 66,6% dos votos. 666. Este homem se declarou o Deus Júpiter. Este homem está dizendo que tem a solução para acabar com a crise mundial, meus irmãos. E ele também propôs aos seus líderes que está indo para o Oriente Médio na primavera para comemorando seus 70 anos
da sua ida de volta, do seu retorno de volta para a sua terra Israel, onde que Israel, 70 anos depois de Cristo, foi destruída por Tito, e depois Israel ficou deserta, desolada, e os judeus se espalharam pelo mundo. Porém, por um decreto assinado por Oswaldo Aranha, um brasileiro, Israel então foi-lhe permitido o seu retorno em 29 de novembro de 1947. Então Israel está aproveitando a oportunidade para, neste 23 de setembro, na festa das trombetas, comemorar os 70 anos do seu retorno, da figueira que voltou a florescer, como disse Jesus. E Jesus, ele disse que não passaria esta geração sem que estas coisas acontecessem. E eu digo-vos que já estão acontecendo. Salmo, no número 90, Salmos de número 90, versículo 10 diz que uma geração é de 70 anos, e se passar disso é enfado da carne. Meus amados irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, está escrito: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Versículo 2: E estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal do céu, e eis solucionar, e para também propôs um acordo de paz entre a Palestina e também a nação de Israel. E ele vai dizendo aqui na reportagem, que está na internet: iremos prosseguir os nossos esforços com as Nações Unidas para encontrar uma solução de 2 estados, Israel e Palestina, vivendo em segurança lado a lado, com fronteiras reconhecidas pela comunidade internacional, com Jerusalém como capital de ambos os estados, disse o presidente Emmanuel Macron aos seus embaixadores. Meus queridos, este homem está sendo chamado pelos jornais, também tanto dentro da França como também em toda a Europa, está sendo chamado de o grande líder, o grande rei, e também está sendo proclamado Messias. Não é à toa que o seu nome é Emmanuel Macron, e Israel vai confundir este Emmanuel com o Emmanuel da Bíblia Sagrada, de Isaías capítulo 7, versículo 14, aonde diz que a virgem daria luz e que o seu nome seria Emanuel. Vão confundir com este Emanuel e vão aceitar esse acordo de paz, gritando pelas ruas que o Messias voltou para livrar Israel da mão dos seus inimigos. E outra coisa, ele é dito como príncipe de Andorra. Emmanuel Macron tem 39 anos e fará 40 anos agora em dezembro. E veja que todos os homens que se levantaram contra Israel, que assumiram os seus governos, Adolf Hitler em 1929 assumiu com 40 anos, Etíoco Epifânio com 40 anos, quando massacrou os judeus 100 e poucos anos antes de Cristo. Temos também Napoleão Bonaparte, que foi também um imperador da França, que matou muita gente, homem de guerra, homem que queria dominar o mundo, que todo homem que tem esse espírito anticristão, ele quer dominar o mundo, ele tem sede de crescer, ele tem sede de dominar o planeta. E não é à toa que Emmanuel Macron agora está se declarando que é Júpiter. Júpiter é considerado pela mitologia grega o deus rei ou Zeus. E Etíoco Epifânio, ele também tinha se declarado Zeus. E não é à toa que agora este Emmanuel Macron, na sua campanha, ele erguia os 2 braços para cima e se declarava o deus Júpiter. E olha só, falando sobre este cometa,
esse cometa Florence que está dando aí a indicação, o indício de um novo governo que vai se levantar sobre a Terra. Ele saiu da constelação de Aquário e ele sobe para a região do trono, que é o norte celeste. E em 23 de setembro ele vai estar na constelação do dragão, que é representado por Apocalipse capítulo 12, versículo 2. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Emerson Silva. Eu quero ler uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 21 e versículo 10. Capítulo 21 de Lucas e versículo 10, que diz: Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, pestilências. Haverá também grandes coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Ok? Depois aqui diz também, em Lucas 21 e versículo 29, e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira, e para quando já começa a brotar, vós sabeis, por vós, vendo-as, que perto está o verão. Versículo 36 do capítulo 21 de Lucas diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que estejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Eis aí um alerta para todos nós cristãos, irmãos em Cristo, também aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Jesus alertando para olhar para os sinais nos céus e atentarmos para quando a figueira, que é Israel, viesse a florescer. Israel, agora no dia 23 de setembro, estará